É falsificado. Ah, é falso aquilo ali? Caramba! O cara deve ter usado IA, só pode. Ou ela, não sei. Santa do pau. Que A isso? semideusa e rainha das argumentações, Katia Alencar, no vídeo resposta inteiro, tenta se estabelecer como uma pessoa praticamente perfeita. Essa imagem do Sonic orando é muito boa, cara. Muito boa. Como a vítima, a coitada, a serva de A Deus, santa. que foi atacada injustamente por obediência ao Senhor. Então, nada melhor do que provar pra todo mundo o quão hipócrita ela é com os próprios posicionamentos dela. Que o nosso país, né, o Brasil, onde eu estou, ainda é um país democrático. Então não existe crime de opinião. O Gui ou qualquer pessoa discordar dos meus conteúdos. Porra, não. Que tá rolando censura arruda aqui, ela falando isso. Mentirosa. E falar a respeito é legítimo. E quem me segue sabe que eu não costumo excluir os comentários negativos a meu respeito. Ah, não, Pra né? falar a respeito não. do quão hipócrita tu é, nada melhor que seguir a cronologia dos fatos e falar do que aconteceu ainda em 2024. Dia 10 de dezembro de 2024, o canal Laques mandou o vídeo Jogos e Animes São do Diabo, Exposed Katia Alencar, que é um vídeo de 10 minutos de duração do dono do canal, o Laques, falando e opinando a respeito do canal da Katia de forma cômica, mas ele não xinga, ele nem faz humor pesado. Mas, dia 5 de fevereiro de 2025, Katia fez um Reels falando que o vídeo do Laques é mais um vídeo tentando parar ela. E esse assunto eu já Meu expliquei Deus. bastante no primeiro capítulo, então vou ser bem breve. O principal ponto aqui é que ela acusa o Laques de tentar censurá-la, falando que é um vídeo tentando parar ela. Vídeos como esse, tentando ridicularizar o meu trabalho. Só que fica uma perguntinha, quando que o Laques disse isso? Ela não mostra um trecho do vídeo dele, se duvidar ela nem viu o vídeo dele. E faz isso usando daquela falácia da perseguição, que como eu disse, é uma falácia de espantado, afinal distorce tudo que o Laques falou, e também é uma falácia de falsa equivalência, pois tenta se equivaler aos profetas bíblicos, aos apóstolos, às pessoas que realmente morreram pela fé. Sigamos. Mas a onda de contradições, mentira, hipocrisia e manipulação feita por essa mulher que se diz serva de Deus não para por aí. Tem um carinha que você deve se lembrar, sabe? Um camarada chamado Pierre Zanarts, que eu vou chamar de Pierre. O Pierre é um cristão evangélico e conservador. Acontece que em 2024 ele seguia a Katia de forma normal. Ele via os conteúdos dela no Instagram e concordava com muitas coisas, como pode ser visto na imagem, onde ele trata o conteúdo da nossa mestra das argumentações como algo que presta, entre aspas. Ou seja, ele de certo modo admirava a Katia. Todavia, em vários momentos, especialmente quando se trata de cultura oriental, Pierre criticava a Katia de forma educada. E como ela reagia? Rindo da cara dele, ridicularizando ele, com Nossa. egoísmo. Então vamos começar com essa postagem dela sobre Yu-Gi-Oh! E Hello Kitty, onde ela fala que Yu-Gi-Oh! É algo maligno e Hello Kitty também. E o Pierre comentou, Nossa. Yu-Gi-Oh! Realmente empresta muito da simbologia egípcia, visto que até hoje as sociedades ocultas usam de simbolismo dessa religião antiga. Eu seria cauteloso. Só mais uma coisa, ministra, você precisa se retratar quanto ao que fez com a Hello Kitty, contando aquela história estapafúrdia criada na internet. Muitos seguidores caem como moscas nas chamadas creepypastas, achando que são histórias reais. Só porque tal coisa fica popular, eles acham que é por eficácia de Satanás. A parte mais importante é que Pierre, respeitosamente, disse que Katia se baseou em uma creepypasta, como algo verídico para falar de Hello Kitty. Dia 14 de agosto. É, cara, porque o Yu-Gi-Oh! Ele é de uma... conta histórias egípcias, né? Aí, se eu não me engano, o Yu-Gi-Oh! Deixou... os recentes deixaram de ser aquela coisa egípcia e virou aquela coisa mais infantil e besta, né? Agosto de 2024, ela mandou um shorts e um reels, onde responde, não você sei. tem alguma análise sobre a Turma da Mônica e Hello Kitty? E a Katia responde esse comentário sobre Hello Kitty dizendo que conta-se que uma mãe tinha uma filha com câncer na boca e ela recorreu ao capeta pra curar a filha. Ela literalmente Caramba, responde que uma é isso? dúvida com uma creepypasta.
Sobre a Hello Kitty, conta-se que uma mãe, na década de 70, tinha uma filha de 14 anos que tinha um câncer na boca. E ela buscou ao Senhor, buscou ajuda em oração e não obteve a cura. Então, segundo conta a história, ela recorreu a Satanás e fez um pacto com ele. Em troca da cura da filha, ela desenvolveu a personagem Hello Kitty, que de fato não tem boca. Isso é no mínimo curioso. A empresa que desenvolveu a boneca afirma que não se trata de um gato, e sim de uma menina. Mas a imagem que se vê é de um gato. E o que o gato simboliza no mundo espiritual? Simboliza intratável, predador, espírito imundo, encantador, arisco, sorrateiro. Se você tem gato em casa, você tá fudido então, hein? Ou seja, a história não há como eu provar a veracidade dela. O que eu posso lhe orientar é busque o Espírito Santo. E qual a resposta da Kátia com relação a esse erro grotesco? Retratar? KKKKK. Eu afirmei que a história é verídica. Eu contei a história e perguntei justamente o que acham. E como sempre, oriento. Se sujeitarem ao Espírito Santo. Assim como oriento você também fazer isso agora. Você de fato termina o vídeo falando que não tem como provar a veracidade dessa história. Mas é nítido que você quis passar essa história como algo real para seus seguidores. Complementando, você diz para se sujeitarem ao Espírito Santo e você se diz sujeita a ele, se diz serva de Deus. Então nesse vídeo você simplesmente falou um monte de mentira e nem respondeu a dúvida da provável seguidora sobre Turma da Mônica. Já que você é uma serva de Deus, já que você é sujeita ao Espírito Santo, por que você não sabe a resposta e por que você não falou se era verdade ou não? A sua intenção ficou muito clara, Kátia. Você é uma covarde que não tem compromisso nem com seus próprios posicionamentos, não tem a capacidade de reconhecer os próprios erros e ainda usa do nome de Deus para justificar seu ego inflado e arrogância sem precedentes, dizendo: prezado, eu sei qual é meu trabalho aqui e por quem e para que eu fui chamada. Agradeço sua preocupação em tentar me ensinar como devo fazer, mas já tenho uma direção dada por Deus e o discernimento do Espírito Santo. Digo e repito, não perca seu tempo advogando personagens aqui. O dedique à leitura da Bíblia e busque a intimidade com o Espírito Santo, que você vai se surpreender com o mundo espiritual que você insiste em ignorar muitas vezes. Deus abençoe. E eu pergunto a todos vocês, inclusive a Kátia, onde Pierre quis ditar $10.000 todos os meses apenas utilizando um robô de inteligência artificial. Se você quer aumentar De novo? ou mandarem como a Kátia faz ou deixa de fazer os conteúdos porcos dela. Isso aí que ela fez é conhecido como falácia do espantalho, onde você distorce o argumento da pessoa para refutar e tornar mais fácil, porque você é incompetente demais para responder uma simples pergunta ou acatar uma crítica. Então, ela põe palavras que Pierre nunca disse e ainda se coloca como infalível, se contradizendo com o que ela mesma diz no vídeo resposta. Afinal, por volta do minuto 33, Kátia diz que é passível de cometer erros, mas aí ela diz que já tem uma direção dada por Deus. Cometendo erros, falhas, sem dúvida, eu sou passível de tudo isso. Não cometo erros. E não para por aí, tem Ela não exemplos dela acusando o cara de advogar pro demônio, não responde os argumentos dele corretamente, sabe, coisa do nível dela mesmo. Todavia, dia 17 de setembro de 2024, Kátia Alencar mandou um rios de uma matéria sensacionalista demonizando Pop Playtime, bem a cara dela. E o Pierre, como de costume, fez um comentário civilizado, discordando dos posicionamentos absurdos de Kátia. Televisão adora demonizar as coisas, a intenção desse personagem é ser intimidador mesmo. Quem conhece sabe a natureza dele. A temática é de terror. Vocês precisam entender que há esse segmento no entretenimento. E Kátia respondeu: e você precisa escolher de que lado está. Nem pai é. Deve desistir de tentar defender tanta secularização nesse perfil e ocupar melhor seu tempo estudando. Parece que não sai do Instagram. Eu posto qualquer coisa aqui e em minutos já aparece um pior que minha mãe. totalmente Pior que a praga da minha mãe.
dispensado seu. Vai ler a Bíblia e se converter de verdade, ou assuma sua posição carnal e incrédula. Ela ficou puta porque o Pierre discordou dela. E pra complementar, respondeu um reply de uma piranha, que vou tampar o nome, dizendo: Que isso? "Nem perca seu tempo com esse aí, amada. Ele precisa acordar pra vida. O papel dele aqui é sempre discordar, tumultuar, criticar, enviado de Deus que não é." Agora discordar virou crime pra ela. Virou crime discordar. É tipo condenar Gol. Tipo, condenar God of War porque se baseia na mitologia grega. É, cara. Pois é. É a mesma coisa condenar qualquer obra, né? Japonesa porque que algumas se baseiam em budismo, shintoísmo. Cara, eu não entendo isso. Ou seja, se você critica ou discorda de Kátia, automaticamente para ela, você não é enviado de Deus. Essa é a mesma pessoa que em videozinho resposta estava querendo falar de democracia. É a rainha da hipocrisia. É a rainha da afetação. Eu contei 2.050 mentiras diferentes e usei 15 falácias diferentes. Eu vou bater o recorde mundial em mentir. Fora que você acusou O áudio do Pierre de Carlinhos é tumultuar. muito bom. Quando que ele fez isso? Aliás, que isso fique registrado nesse vídeo. Eu conversei com o Pierre, eu discordo dele em praticamente tudo, mas concordamos que eu precisava expor esse absurdo que ele passou. Ele tem um canal no YouTube que vou deixar passando aqui na tela para vocês assistirem. Se acharem interessante, podem ir lá se inscrever. Ele é um cara legal, muito paciente, porque se fosse eu no lugar dele, com esse show de horrores que a Kátia deu em cima dele, teria mandado ela pro devido lugar, que vocês devem imaginar qual é. Depois de vocês verem toda essa situação do Pierre, vejam que Kátia reclama do meu comportamento no meu vídeo antigo. E lá, eu fui debochado como estou sendo aqui. Não a respeitei e me orgulho disso. Nunca te respeitarei. E eu zombei dela mesmo. Mas, vocês não concordam que aí ela deu um tratamento similar ao Pierre? Ela debochou dele, ridicularizou e ainda impôs adjetivos que sugeriam que ele de alguma forma estava sendo enviado por alguma entidade maligna e o acusou de tumultuar. Essa é a mesma pessoa que depois vai fazer boletim de ocorrência contra adolescente, alegando injúria. Você tá certa, Kátia. Você realmente é uma grande vítima e nunca fez mal a ninguém. Continua assim. E vocês acham que o show de hipocrisia e afetação acabou? Não, tem mais. Qual a sua dúvida sobre amigo imaginário? Tem alguma coisa a ver com esquizofrenia? Não. A esquizofrenia é uma doença psíquica que causa dupla personalidade através da atuação de espíritos de rebelião, rejeição, entre outros. O conceito de tempo foi quebrado com esse tapa. Sim, é exatamente isso que você está vendo. Uma pessoa perguntou a respeito de esquizofrenia. E se tem algo a ver, né, com amigos imaginários, que será mais explicado no capítulo seguinte. E a resposta da nossa super professora é que a esquizofrenia é uma doença psíquica que causa dupla personalidade com espíritos. Ou seja, se você tem esquizofrenia, se você conhece alguém com esquizofrenia, saiba que essa pessoa não desenvolveu o transtorno. Saiba que essa pessoa, na verdade, tem duas personalidades e está sob o poder de espíritos malignos. Então, já que essa não é tanto minha área, vou chamar um amigo meu, o Emanuel, que está estudando psicologia. Ele é evangélico, inclusive o pai dele é pastor. Então, ele vai explicar um pouquinho melhor essas questões. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Emanuel, sou amigo do Gui, sou estudante de psicologia e eu vim aqui como convidado para que ele explicar, na verdade, sobre o que é a esquizofrenia, né? Já que veio essa parte do vídeo da Kátia que ela insulta esse tipo de coisa, falando que é demônio, não sei o que lá. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu vou usar tanto uma base científica quanto também uma base religiosa, já que eu sou cristão também, né? E comentar uma coisa muito interessante que a Kátia, na verdade, falou, o que ela acha da psicologia, eu vou vir aqui rebater. Então vamos vir aqui explicar para você exatamente o que é a esquizofrenia, né? Bem, a esquizofrenia, ela é um transtorno psicótico
Essas características da esquizofrenia vêm de delírios, alucinações, pensamento de discurso desorganizado, comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, incluindo catatônia e sintomas negativos também, né? Já caso vocês não saibam que a catatônia é uma síndrome que a pessoa pode ter uma postura bizarra ou agitação sem propósito. Ela é uma síndrome grave, assim, tudo mais, que afeta no comportamento motor e emocional da pessoa, né? O que é uma das coisas que tem na esquizofrenia. Eu posso colocar imagens para vocês aí, por exemplo, vou colocar na edição exemplos de pessoas ali com catatônia. Eles são crenças fixas, não passíveis de mudança, luz, de evidência, computação. E basicamente ela pode ter, tipo assim, persecutório, de referência, somático, religioso, de grandeza, enfim. Basicamente, os delírios persecutórios é uma crença de que, por exemplo, a pessoa vai ser prejudicada, sediada, assim por diante, ou por outra pessoa, organização, grupo. Que é o que eu tô falando aqui, por exemplo, né, que a Katia disse que é o demônio, né? Falando que as alucinações são demônios, né? Mas não são partes da esquizofrenia, tá? Por causa de uma coisa que ocorre no cérebro. Não tem nada a ver com demônio. A Katia falar que a esquizofrenia são demônios, eu acho isso totalmente errado. Sabe? É uma coisa assim, ó, que é um tabu. O Gui disse pra mim que a Katia, né? A Katia disse que o crente não precisa procurar psicólogo. Sabe? É muito engraçado a gente pensar isso. Porque Deus usou a liberdade de nós humanos, a liberdade de nós humanos buscarmos a ciência. E por que buscamos a ciência? Para sermos mais próximos de Deus, sabe? Essa é a real. As pessoas abominam a ciência porque talvez ela refuta tal coisa do cristianismo. A ciência veio para nos ajudar até a gnose. A se aproximar mais de Deus ainda. Eu não entendo, sabe? muito a gnose. Deus deixou a ciência, deixou a psicologia toda para nós, medicina. Pra quê? Simples, o homem ajudar um homem, sabe? Deus vai ajudar sim a pessoa, mas desde que aquela pessoa faça alguma coisa. Ela me bloqueou da conta, tanto que se eu pesquisar eu não acho nada. Basicamente, ela usou a imagem de uma criança de 14 anos, mais ou menos. Na época tinha criança 14 não. anos, hoje em dia deve ter mais. Criança não, adolescente. Criança é o cacete. Com 13, 14, tu já é adolescente já. Pô, gnose é uma revelação divina, sim. E tem nego que fala que é satanismo, gnose, sendo que a pessoa que fala isso nunca estudou gnose da vida. Eu mesmo falo, nunca ouvi falar de gnose, mas eu tô aprendendo bastante sobre gnose, eu quero aprender bastante com Nova Gênesis. E aí, a filha dessa pessoa, a mãe dessa criança foi lá e reclamou, falando que usou indevidamente, não conseguia, a filha não conseguia ir mais pra escola porque manchou a imagem da filha, sabe? É muito hipocrisia pra uma pessoa Nossa, só, né? É cara. muito engraçado essas pessoas, sabe? A pessoa, ela pode criticar você, mas você não pode criticar ela porque ela já ameaça de tal coisa, não sei o que, não sei o que lá, enfim, eu acho isso muito engraçado, sabe? Isso aí que ela fez é uma desonestidade imensa, porque a esquizofrenia é um transtorno muito complexo, não é um transtorno de múltipla personalidade, igual ela tentou fazer parecer que é, igual ela explicou erroneamente. A esquizofrenia majoritariamente gira em torno de delírios, diversos tipos de delírios. O esquizofrênico pode pensar que está sendo perseguido na rua, o esquizofrênico pode pensar que alguém envenenou a água dele, o esquizofrênico pode pensar que alguém está gostando dele, está conspirando contra ele, pode pensar que ele é um deus, né? Se eu posso pensar que Deus sou eu, como diriam os mutantes. A esquizofrenia é um transtorno extremamente complexo. E o que a Katia fez foi uma redução grosseira. E ela sabe muito bem o que ela fez. Ela é plenamente consciente do que ela fez. E ela sabe que os seguidores dela são idiotas demais para entender o que ela fez. Porque imagine uma pessoa ver uma postagem dessa, um story desse, conhece alguém que tem esquizofrenia e passa a enxergar aquela pessoa como uma pessoa endemoniada, ou uma pessoa deixa de fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico por causa de uma postagem dessa. E outro questionamento: se esquizofrenia é causada por possessão de demônios, de espíritos malignos, por
Por que que tem tratamento com remédio e que ajuda muito, que faz a pessoa parar de ter os delírios? Porque o esquizofrênico que tá sendo tratado praticamente não tem tanto problema com delírio, não tem problemas graves com voz, com esse tipo de coisa. Então o demônio é comportadinho, ele obedece efeito de remédio, sabe? Cara, eu nem tenho muito que ficar falando sobre esse assunto, só é idiotice mesmo. Aqui eu vou falar de um assunto que eu já mencionei no capítulo 1, mas aqui darei mais ênfase e com mais contexto. Se você prestou atenção no capítulo 1 desse vídeo, deve se lembrar de que ela já expôs o arroba de uma menina insinuando um linchamento virtual, já expôs o rosto e arroba de outra pessoa, né, nesse caso uma mulher, e mais recentemente expôs o perfil do Mr. T cometeu vários crimes, que é um cara que desenha. Se vocês gostam de desenho, podem dar uma olhada no perfil dele. Daqui a pouco vou ver as artes dele. O cara desenha muito bom, cara. Quero ver os desenhos do cara. Vamos lá. Conversei com ele e ele riu da cara da Kátia, porque a única coisa que ele fez foi chamá-la para debater e questioná-la. E ela teve esse comportamento totalmente infantil de graça com ele. Eu dedico esse espaço do vídeo para falar de uma primeira, digamos, entre aspas, mega aspas, vítima da Kátia nesse quesito. O antigo canal e perfil Um Cristão Geek, que agora se chama Universo Cristão Geek. Se trata de uma equipe de pessoas que gostam de estabelecer uma relação de intertextualidade com obras da cultura pop, especialmente animes com fundamentos no cristianismo. Só isso. E a Kátia, em 2024, antes de todos os casos mencionados nesse vídeo, fez uma série de stories de muito mau gosto associando Cristão Geek a paganismo. E atualmente ela Nossa, cara, coitado do cara. Dando indiretinhas para outros cristãos que defendem uma relação saudável com o mundo, digamos assim. E você percebe que com o mundo o que, cara? Mano, ela deve ser aquele tipo de mulher que... Você já viu aqueles vídeos onde... No Instagram, onde mulher fica esculachando homem que joga videogame, homem que fica jogando videogame, falando mal mesmo? Ela é literalmente assim, cara. Deve ser esse tipo de mulher que faz isso. O quão rasa a Kátia é quando ela literalmente só sabe repetir os mesmos argumentos falhos. Aí ela usa a mesma distorção dos salmos que já expliquei antes no primeiro capítulo. E essa passagem de Mateus pode ter um entendimento bem parecido com a dos salmos mesmo, de que justamente se seus olhos forem direcionados a Deus, você será puro. Se os seus olhos não forem direcionados a Deus, eles não serão puros. E isso aqui também foi com a ajuda do teólogo Erland Tosches, porque essa passagem também não fala apenas de não ver coisas más, também é sobre você não ser mal, é sobre o seu interior, não sobre o exterior. Para você pecar, você tem que estar consciente, né? Não existe pecado sem consciência, não existe pecado por exposição. O mal vem de dentro. E eu pergunto pra vocês, o que isso tem a ver com anime? Tu não é imagem e semelhança de Deus, que Deus não é burro, feiticeiro. Ela pode falar de todo mundo, pode atacar todo mundo, pode fazer insinuações de muito mau gosto, mas... ai se você falar dela, zoar ela, ai se você fazer isso. Inclusive ia ser uma pena se as pessoas começassem a te zoar por causa desse vídeo. E isso agora é mais recente, é de 2025. O teólogo Yuri Pena, que é outra pessoa com quem falei um pouco na produção desse vídeo, começou a fazer algumas poucas críticas a Kátia. E quando ele a confrontou com, pasmem, com as escrituras, nesse caso, ela literalmente disse que aquilo era pouca revelação e muita teologia. É muito mais fácil atacar aquele que não é o problema, que é o desenho. É muito mais difícil e tem que ter muito mais coragem para dizer que o problema tá justamente nesse pai e nesse pastor que não consegue ser referência para o adolescente. Um texto muito legal onde Paulo vai nos ensinar algo sobre isso lá em Colossenses 2, 18 e 19. O texto diz assim: não deixem que ninguém os humilhe afirmando que é melhor do que vocês porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Ah, esse aí é um versículo que eu vou até mostrar pra minha avó algum dia. Ou agora, né? Se algum dia ela ver isso, esse versículo aqui, eu vou mostrar isso pra ela. Se ela sofrer alguma represália.
Eu usei o mundo como uma citação externa, tá legal? Pois não são minhas palavras, entendi. Curiosidade, o Yuri viu esse vídeo e amou. Ah, aí sim, hein, brabo. Talvez isso aqui vire corte, eu vou pedir pro Carlinhos fazer corte disso aqui. Elas não No estão vídeo. ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Pessoas que vão dizer que tiveram uma visão espiritual, Deus mostrou pra ela que assistir anime e tal, é o que Paulo tá condenando nesse texto. Uma cristã, entre aspas, olhou para a Bíblia e disse: foda-se. E é possível encontrar posicionamentos dela atacando a teologia reformada, que é literalmente algo tradicional da fé protestante. Começou com Lutero, com Calvino, a fé que considera a sola escritura, por exemplo, onde a Bíblia tem autoridade cabal. E a Kátia, em seu vídeo resposta, com todas as letras, tem a cara de pau de dizer coisas como: eu me baseio na Bíblia, e quem condena não sou eu, quem condena é Deus. Eu sigo a Bíblia Sagrada. Você mentiu! Precisa fazer uma observação aqui. Não sou eu quem condeno. Quem condena é Deus. Todos hipócritas! Aí quando um teólogo traz trechos da Bíblia, aí não tem revelação. E ainda se sente na necessidade de perdoar o Yuri Pena. Por quê? Eu sei lá, porra. Ele não a xingou, ele não a ridicularizou. O que é difícil porque ela já é ridícula sozinha. Mas quem ridicularizou o Yuri Pena foi você. Você deu a entender que ele era muito velho, que ele é um marmanjo com bandana de Naruto, você julgando ele pelas aparências. Nossa. E peraí, não é você que no vídeo resposta tava insinuando que foi eu que disse que você era muito velha pra interpretar Já texto, se sendo que eu contradiz aí nunca essa disse mina. isso? Caramba. Estes, inclusive, que se reportam aos adultos, como a mim, como a você, pai e mãe, e nos consideram velhos demais para opinar sobre qualquer assunto. O mais irônico e engraçado disso tudo é que o argumento do Yuri Pena no Rios é justamente usando essa passagem que Paulo escreveu. E essa passagem fala literalmente de pessoas que vão tentar humilhar, se sobressair, usando de revelações espirituais, e como a Bíblia condena isso. Então, o nosso antro de sapiência, nosso antro de sabedoria, nossa mestra das argumentações, responde este argumento usando de supostas revelações. E um pouquinho de ad hominem. Detalhe, Caramba. a Kátia é o tipo de pessoa que com os outros pede embasamento bíblico até pra explicar a mochila que a pessoa tá usando. Então eu queria pedir um favor pra essas pessoas. Que elas me mandem qual é a base... Mano, eu fico pensando, esse tipo de mulher, ela não quer ver o outro feliz não, cara. Ela quer ver o outro triste, depressivo. Parece que ela tem alguma raiva da outra pessoa ficar ser feliz, cara. Ela não quer ver... Até em coisa religiosa, que é pra ela, como The Chosen, ela problematiza. Parece que o problema dela nem deve ser coisa religiosa, tá? Deve ser a outra pessoa sendo feliz, se divertindo. Porque parece que ela não consegue se divertir, cara. Não consegue ver a outra feliz. Parece que isso fere, sei lá, o ego dela. Ou tem uma inveja de ver outra feliz. Caramba. base bíblica para isso. Aonde está esse versículo? Porque assim, eu já li a Bíblia algumas vezes e sinceramente, eu não encontrei essa resposta. Aí quando a pessoa cobra o embasamento bíblico dela, aí não precisa. Aí é só essas revelações aí que ela tira do cu, aí só isso é o bastante. Agora com os outros, aí precisa. Dia 1 de dezembro de 2024, Daniel Silveira comentou em uma postagem da Kátia a respeito de um capítulo do seu livro sobre maldição hereditária. Já que a Kátia acredita nisso, e é algo meio polêmico entre os cristãos. Alguns concordam, outros não. A maioria sabe que isso aí é heresia. O Daniel comprou o livro da Kátia e o leu, e ele respondeu essa postagem opinando sobre o livro que ele mesmo comprou. E a Kátia foi lá e apagou o comentário dele. E também, Kátia, ó, isso aí foi um passarinho que me contou, não tô falando que isso é verdade. Um passarinho me contou
que você foi na DM do Daniel e foi lá pra coagir ele, foi lá pra ameaçar ele de bloqueio. Disse que se ele voltasse a comentar no seu canalzinho de merda, se voltasse a comentar no seu Instagram, você ia bloquear ele. Inclusive, você teria dito que eu e todas as pessoas que discordam de você estão na roda dos escarnecedores, que seria uma roda de pessoas que estão zombando de Deus, que estão ridicularizando Deus, que estão tirando sarro de Deus. Então, você se coloca em um patamar divino. Você se compara a Deus. Para você, falar mal de você é a mesma coisa que falar mal de Deus. Eu queria ter essa autoestima que você tem, cara. Sinceramente, é a única coisa que eu invejo de você, é essa sua autoestima inabalável. E é claro, Kátia, com certeza, se você for me confrontar exigindo que eu mostre as provas do que eu tô falando, eu tenho a prova de tudo que eu tô falando aqui, querida. E o que me deixou mais revoltado com essa história do Daniel Silveira foi que esses eventos ocorreram pouquíssimos dias antes do vídeo resposta da Kátia. Pouco antes dela vir fazer um vídeo com discurso moralista, com discurso falando que não existe crime de opinião, com discurso falando que vivemos em uma democracia, ou melhor, como ela diz, ainda vivemos em uma democracia. Ela tá lá censurando um cara, falando que ele deu spoiler do livro dela, sendo que nem é um livro de história, é um manual lixo. É isso. Que compromisso com a verdade que uma pessoa que nem a Kátia tem? Nenhum. E saiba, Kátia, que esse foi o maior gatilho para esse vídeo. O que você fez com o Daniel Silveira foi literalmente o estopim para eu fazer esse vídeo que estou fazendo agora. Agarre os créditos desse vídeo com unhas e dentes. Você merece. E como eu disse antes, após a entrevista que dei no canal Damascozilla em julho, a Kátia bloqueou a mim e o Damasco. Mas ela também bloqueou o Daniel Silveira. Por que ela bloqueou o Daniel Silveira? Porque ele comentou na entrevista, né, no vídeo. Tem a seção de comentários e tem comentários do Daniel Silveira. E a única coisa que o Daniel fez foi literalmente opinar. Ué, Kátia, por que você bloqueou a mim, Damasco e o Daniel? Você tava com medo que eu fosse fazer algo como esse vídeo, por exemplo? E ela não bloqueou apenas a mim, Daniel e o Damasco. Ela também bloqueou o canal Mizzy Maria. Mas um tempinho antes dela bloquear, ela fez um story falando de modo indireto do canal Mizzy Maria. No entanto, ela disse que até fica feliz, né? Ela acha normal. Ela disse que não se importa com ateus e agnósticos assistirem e discordarem dela. Há canais no YouTube e aqui no Instagram que visitam o meu perfil aqui no Instagram com frequência e eles pensam que eu não vejo e eu vejo. E eles baixam alguns dos meus vídeos e vão lá e postam no perfil deles e fazem vídeos em cima do meu conteúdo, fazendo reações aos meus comentários, às minhas falas, me ridicularizando, zombando, questionando o meu ministério, o meu trabalho. E o que eu faço a respeito disso? Eu tomo conhecimento desses vídeos, assisto a quase todos e eu não faço nada, porque eu não preciso me justificar. Quem me justifica é Deus. São canais, em sua maioria, de pessoas que não têm a mesma cosmovisão que eu, uma cosmovisão cristã. Alguns são ateus, inclusive. Então é natural que o mundo espiritual se mova contra esse ministério, que o inferno se mova. Eu oro pelos meus inimigos. Você está criando uma Ana ou uma Maria em sua casa? E aí, por que ela colocou 2 prints da gente reagindo a ela? Não sei. Por que ela acha que ela pode reagir a gente e daí nos bloquear pra gente não poder reagir a ela? Porque eu achei que ela não se importasse. Nossa, ela bloqueou os caras pra não reagir. Nossa... Narcisismo igual, cara. Olha isso. Caramba. Ainda bem que eu posso reagir a ela. Se importava, né? Ela não se importava com as coisas que as pessoas falavam sobre ela. Caramba, se contradiz. Como diz Provérbios, né? Tira essa imagem, então, cara. Toda a galera assim que tá assistindo assim, vai, pensa assim, não, mas ela tá certa, né? Eu quero ser uma Kátia Alencar ou uma Maria? Tu tem certeza que tu quer ser uma Kátia Alencar? Tu tem certeza que não é mais vergonha alheia as pessoas não entenderem o que é o que tu tá falando sobre um conceito biológico?
ou tu fazer isso? Tira essa imagem, Kátia, cara. Que tu tá tentando esconder de todo mundo agora. E a gente ainda não esqueceu o que tu fez com o Gui, tá? A gente não esqueceu o que tu fez com Não, o Gui. nunca esqueceremos o que tu fez com o Gui, tá? Pessoa que não se importa. Pessoa que não se importa. Pessoa que não se importa que falem dela. Mas que pessoa enche a não se boca pra importa. falar dos outros. É um tanto contraditório, né? Afinal, você se importou bastante comigo, com o Pierre, com o Daniel, com o Damasco, com o Lax, que fez literalmente nada, com pessoas praticamente anônimas que eu mostrei aqui. Pô, o Lax eu acho que já ouvi falar desse canal, eu acho que eu já vi vídeo dele. Não, o Quarto Vitor, é o Lax não. Que antes, com vários inscritos do meu canal que vieram me relatar que foram bloqueados. É um pouco estranho, um pouco contraditório, não é mesmo? E já que você não se importa, você não vai se importar. Aí, ó, menino Thomas, tá aí uma dica pra iceberg, né? O iceberg da Kátia Alencar. Tá aí, ó. O que eu vou fazer agora? Oi, meu nome é Daniel. Eu sou advogado, cristão e gosto de coisas da cultura pop, como super-heróis, animes e outras coisas. E também conheço outros cristãos que gostam de coisas da cultura pop. Porém, uma coisa que eu vejo na internet, até de algumas pessoas próximas a mim, são aquelas típicas falas de que animes e jogos são do diabo. Bom, eu fiquei curioso para entender melhor o lado dessas pessoas que dizem isso, especialmente por usarem passagens bíblicas para justificar essa história. Então, eu encontrei o perfil da Kátia e comecei a segui-la. A expectativa de obter respostas e entender o ponto de vista da Kátia e das pessoas que pensam como ela. Chegando no perfil dela, eu me deparei com um monte de coisas estranhas, como terror noturno e ataques espirituais. Além da forma sensacionalista que ela criticava animes e outras coisas. Inclusive as Crônicas de Nárnia, que foi feita por um dos principais autores de ficção cristã, C.S. Lewis. Eu a vivia questionando sobre certos assuntos que ela postava, mas ela quase nunca me respondia. E quando respondia, era de forma rasa. Sem falar que, para piorar, ela tratava com hostilidade as pessoas que a criticavam. E quando era contrariada, dizia que possuía visão espiritual e quem a criticava estava com cegueira espiritual, usando um versículo A ou B da Bíblia. Com essas esquisitices, eu confesso que acreditei um pouco nela, por ter uma quantidade considerável de seguidores que concordavam com ela. E também eu fui meio ingênuo por acreditar que, por se tratar de uma pedagoga, os argumentos da Kátia eram válidos de boa fé. Até que eu comprei o livro da Kátia, e aí sim que eu discordei mais ainda dela. Eu fui questionar em um dos posts dela sobre ela ter falado no livro dela sobre maldição hereditária e objetos que são pontos de contato com demônios. Então, ela apagou o meu comentário e foi no meu direct. Ela disse que apagou o meu comentário usando como desculpa esfarrapada que eu estava dando spoiler do livro dela, como se o que eu tinha dito fosse interferir na leitura do livro. Ela ainda teve a audácia de dizer que eu atribuía adjetivos a ela nos comentários do vídeo do Geeks, sendo que eu só comentei no vídeo de desculpas dele e só atribuí adjetivos ao gato dela. Eu critiquei as coisas que a Kátia faz? Sim, mas não usei adjetivos a ela. A Kátia também disse que eu sou motivo de chacota no perfil dela e que algumas pessoas vêm falar no direct dela, zombando sobre os meus comentários e ainda por cima por ser de alguém com o título de advogado. Eu duvido que seja verdade, como se as pessoas não tivessem nada melhor para fazer do que criticar para a Kátia o que uma terceira pessoa comenta. Além disso, ela disse que eu estou na roda dos escarnecedores. Se você estiver ouvindo isso, Kátia de Alencar, eu não vou dizer o nome da rota que você está, mas é a mesma da Edir Macedo, da Sara Shiva e outros pregadores neopentecostais. E para terminar com chave de lixo, a Kátia ameaçou me bloquear caso eu comentasse no perfil dela novamente. Respondi que não me importa com o que ela e os seguidores dela pensam de mim, mas que não comentaria mais no perfil dela. Porém, depois de tudo isso que aconteceu, depois de uns meses, eu vi a entrevista do Geeks no canal do Damascozilla e narrei o que a Kátia fez comigo. Então ela acabou me bloqueando, mesmo eu nunca mais tendo comentado no perfil dela novamente. Olha, se você for cristão de verdade, eu recomendo nunca seguir a Kátia de Alencar. Olha, você pode até discordar de mim sobre a minha opinião, sobre assistir animes e outras coisas da cultura pop, mas há duas coisas piores na Kátia que fazem ela ser tão ruim quanto muitos pregadores neopentecostais: o sincretismo religioso por defender coisas como maldição hereditária e ponto de contato com demônios, e a hostilidade com as pessoas que a criticam. Obrigado por me ouvirem. Então, Kátia, agora encerrando esse capítulo, já que você não gosta que falem mal do seu livro incrível, por que não ter um capítulo inteiro dedicado a ele?